Hoje vou te contar a história de um dos maiores gênios da música chamada Niccolo Paganini. A vida dele é cheia de mistérios, talentos incríveis e algumas polêmicas também. Niccolo Paganini nasceu em 27 de outubro de 1782 em Gênova, na Itália. Desde pequeno, seu pai percebeu a sua proficiência para o violino e resolveu incentivá-lo, dando aulas para ele de violino. Então, desde pequeno, ele já teve um estudo bem forte e focado em cima disso. O seu pai também, é bom lembrar que ele era um comerciante muito bem ambicioso, então ele queria se aproveitar um pouquinho desse gênio que provavelmente seria ou poderia vir a ser o tal do Niccolo Paganini. Então ele o incentivava a treinar horas e horas afinco sem parar. Aos 11 anos de idade, Niccolo Paganini já fez as suas primeiras apresentações em público e foi um sucesso, e chamando muita atenção dos grandes mestres da época, e já sendo consagrado como talvez um grande gênio do violino. Aos 15 anos de idade, Paganini já era considerado um dos melhores violinistas da Itália, mas não era somente por conta de sua técnica impressionante no violino. Ele tinha um carisma diferente e deixava todo mundo de boca aberta com as suas apresentações super performáticas em cima dos palcos. Quando ficou adulto, Paganini já começou a viajar pela Europa encantando plateias por onde passava. Um dos lugares que ele foi para Paris, Viena, Londres e por aí vai. As performances dele eram tão incríveis que rolavam boatos de que ele tinha feito um pacto com o Tinhoso, o diabo, por tocar tão bem e por tocar coisas tão diferentes para aquela época. O Paganini, de fato, ele era acima da média, não tinha como comparar, ninguém tocava igual o Paganini, e além de técnicas muito diferenciadas. Uma dessas técnicas era o pizzicato de mão esquerda. No momento que Paganini estava fazendo o pizzicato de mão esquerda, onde todo mundo antigamente fazia com a mão direita, parecia que o som estava vindo de outros lugares. Lembrando que uma das coisas que fez com que as pessoas começassem com esse burburinho que ele tinha um pacto com o diabo, além de sua técnica muito fantástica, era a sua aparência física e um ar meio que de mistério, vamos dizer assim. É claro que Paganini não era bobo nem nada, o que ele fez foi aproveitar desse boato que rolava e se aproveitar disso para se promover, já que tendo um certo mistério as pessoas ficavam curiosas para ir assistir as suas apresentações e realmente, de fato, ver se aquela pessoa tinha esse pacto com o diabo. Quem sabe, presencialmente, as pessoas não iriam descobrir se tinha realmente ou não. Para entender um pouco mais de Paganini também, é interessante a gente entender um pouco sobre a época que o Paganini viveu. Paganini viveu no período artístico que foi chamado como Romantismo, que foi no final do século XVIII até meados dos séculos XIX. O romantismo foi um movimento cultural, artístico e literário que valorizava muito a expressão individual, a emoção e a natureza, em contraste com a racionalidade e a ordem do período neoclássico, que no caso foi o período anterior ao romântico. Além de ter uma exímio técnica no violino de virtuoso, ele também era um grande compositor. Paganini escreveu aproximadamente 140 obras conhecidas. Entre elas, as mais famosas estão os seus 24 caprichos para violino solo, que são extremamente complexos e servem até hoje como estudo técnico para violinistas do mundo inteiro. Além disso, ele compôs vários concertos para violinos, sonatas, variações e peças para violão e violino também. As suas músicas inspirou vários outros compositores também, como Liszt, Schumann, Brahms, que criaram suas próprias versões das peças de Paganini. A vida pessoal de Paganini também era cheio de mistérios e também muitas lendas. Ele tinha várias doenças, incluindo uma possível síndrome de Murphy, que podia ter contribuído até para sua aparência física e única habilidade manual. Seus relacionamentos amorosos eram bem turbulentos também para a época. Nos últimos anos de sua vida, Paganini sofreu com problemas de saúde que afetaram sua capacidade de tocar. Em 1834, ele parou de se apresentar em público, mas continuou compondo e ensinando violino. Paganini faleceu em 27 de maio de 1840 em Nice, na França. Após sua morte, não foi imediatamente enterrado devido a rumores, lembra que eu falei lá no começo?
dos rumores que ele tinha pacto com o diabo. Então isso levou a Igreja Católica a recusar um enterro cristão para Niccolo Paganini. Então, inicialmente, o corpo de Paganini ficou em uma casa em Nice. Apenas em 1844, isso mesmo, 4 anos após que o Papa Gregório XVI permitiu que Paganini fosse enterrado em solo consagrado. Ele foi então enterrado em Parma, na Itália, onde o seu filho Attila conseguiu um enterro apropriado para ele. Em 1896, os seus restos mortais foram finalmente transferidos para o cemitério de Villeta, em Parma, onde permanecem até hoje. Apesar de sua morte, o legado de Paganini continua vivo até hoje. Sua contribuição para a música clássica e para a técnica do violino são imensuráveis e ele continua sendo uma figura icônica na história da música. Existe o antes Paganini para o violino e o pós Paganini. Paganini foi um divisor de águas para o instrumento, para o desenvolvimento técnico, violinístico. E aqui vai uma dica pessoal do professor Fabrício. Se você estuda violino ou se estuda qualquer outro instrumento, dê uma pesquisada aí nos 24 caprichos de Paganini para você ouvir, que é fabuloso, e tem um nível técnico absurdo, e além disso também várias outras obras. Isso vai te ajudar a compreender essa genialidade desse incrível violinista. E conta aqui qual é o próximo gênio que você quer conhecer um pouco da história musical. Até a próxima, valeu!